A paz do Senhor Jesus, você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Estaremos lendo Deuteronômio capítulos 26 e 27 e Evangelho de Marcos capítulo 14, versículos 27 ao 53. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, amém? E se você está chegando aqui pela primeira vez, vá até a playlist Leitura da Bíblia em um ano para que você possa dar início ao seu projeto. Deuteronômio, capítulo 26. As primícias da terra. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: Hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Oração daquele que deu os dízimos. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi na minha tristeza, e disso nada tirei para a imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo que me ordenaste tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda fazer esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e faze-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus e que andarás nos teus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez para louvor e para a fama, e para a glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito.
Capítulo 27. A ordem de levantar um padrão e gravar nele a lei. E deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: Guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás. E havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as caiarás. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferro sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E nestas pedras escreverás todas as palavras desta lei. Exprimindo-as bem, falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: Escuta e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser por povo ao Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. As maldições que serão lançadas do monte Ebal. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, Simeão e Levi, e Judá, e Issacar, e José, e Benjamim. E estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Ruben e Gade, e Azé, e Zebulon, e Dan, e Naphtali. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que fizer o cego, maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a orela de seu pai, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 27 ao 53. Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele diz com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também.
Jesus no Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai, basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendeste, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram, e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhes as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.